Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, tema de hoje: há uma perspectiva do Fed, o Banco Central americano, para nós aqui no Brasil, a baixar as taxas de juros agora em setembro. Agora, o que acontece? Se ele baixar as taxas de juros, como isso pode impactar o Brasil? Será que vai impactar de maneira positiva ou negativa? O que a gente pode citar um pouquinho sobre isso e mostrar? Será que está na hora da taxa do Brasil também voltar a cair? Ou tem que se manter como está, em 10,5% pela taxa Selic? Quer entender um pouco mais de geopolítica, de geoeconomia, toda essa parte intrínseca que está relacionada ao mundo inteiro? O que ocorre lá impacta aqui? Então, você gosta desse tema, pessoal? Já sabe, só seguir o nosso canal. Bora pro vídeo, vamos lá. Hoje eu nem vou ficar enrolando muito, pessoal. O negócio é já ir no objetivo para trazer essa análise para vocês bacana. Agora é claro, vocês gostaram do vídeo, acharam pelo menos interessante, já deixa o like. Ajuda bastante, não tem custo nenhum. Agora, se vocês gostarem e querem sempre ficar bem informados para tomar suas decisões, sejam elas de investimento, sejam elas de maneira que for, ou simplesmente pela informação, é só seguir o nosso canal, tá bom? Agora vamos lá. Pessoal, se o Fed, o Banco Central americano, baixar as taxas de juros, porque tudo indica pelos dados, pelo menos apresentados até o momento, que ele vai baixar as taxas de juros. E eles estão imaginando ali 0,25% até 0,5%. Agora a gente tem que ver se realmente os dados vão persistir até lá, pois parece que a taxa de desemprego deu uma quedinha, aumentou um pouco a taxa de emprego, o seguro-desemprego caiu. Então, vamos ver se isso é realidade ou não, né? Agora, o que isso pode impactar o Brasil? Primeiramente, como os Estados Unidos é conhecido ainda por ser uma economia tecnicamente segura, ou mais segura que os países emergentes, sendo eles o Brasil, a taxa de juros, mesmo estando 5,5% ao ano, ainda para muitos investidores, principalmente investidores internacionais, é vantagem ainda, se você for ver por esse ponto de vista. Já no Brasil, a taxa de juros é 10,5%. Agora, muitos dólares fugiram um pouquinho da bolsa brasileira logo quando o Fed aumentou a taxa de juros, manteve a taxa de juros, porque para o investidor ele vai ter um ganho tecnicamente mais confiável. Agora, por que eu digo tecnicamente? Porque a gente viu, pela história, não sou eu que estou falando, a Grande Depressão, ali em 2008, várias crises econômicas, e elas aconteceram principalmente nos países desenvolvidos. Os países emergentes, por incrível que pareça, se abalaram, se estremeceram um pouco, como o que é de costume, pois a gente vive num mundo globalizado. E a partir do momento que um mexe, envolve aqui. Eu mexo, impacta lá. Isso é normal. Agora, todas as crises, pelo menos boa parte delas, aconteceram nos países mais desenvolvidos. Então tem que colocar um pezinho atrás aí também, que não é bem assim a situação. Agora, o Fed abaixando a taxa de juros vai impactar diretamente o Brasil. Eu vou dizer na onde. Até mesmo de forma positiva. A gente vem com mais notícias, mas nesse caso é de forma positiva. Porque a partir do momento que a taxa de juros cair, ele vai ficando menos atrativo para investidores. E aonde a taxa de juros é maior, como no Brasil, os investidores tendem a vir. Então a tendência, se o Fed realmente vai começar a baixar a taxa de juros, é ter um aumento de investidores aqui no Brasil, caindo dólares aqui no Brasil, o que vai possivelmente baixar aí o preço do dólar aqui para nós, ficando um mercado um pouco mais acessível. Agora a gente tem que colocar isso daí em consideração, pessoal, porque tá vendo como os Estados Unidos estão tão preocupados com a taxa de juros 5,5% ao ano? Estão fazendo o maior perrengue, brigando, discutindo, todo mundo brigando. Até o Donald Trump fez um pronunciamento que isso é vergonhoso, o Fed manter a taxa de juros do jeito que está. E o Brasil, a taxa de juros 10,5%. Está na hora do Brasil começar a baixar ela aos poucos. Ah, mas você vai perder os investidores. Pode ser que sim.
Porque à medida que você começar a baixar aos poucos, a inflação nossa está controlada. Não há necessidade de você manter tão alta. Mesmo você baixando um pouco, pode tirar um investidor ou outro? Pode. Mas boa parte ainda vai ficar no Brasil. Porque nós somos uma economia ainda um pouco mais sensível às volatilidades do mercado. E como somos mais sensíveis, a taxa de juros tende a ficar mais alta do que os países desenvolvidos, considerados mais sólidos, mais robustos economicamente. Agora, tá na hora da gente o quê? Movimentar um pouco a indústria. Porque a partir do momento, ó, eu vou citar dados para vocês aqui, que é real, tá, pessoal? Quando a gente vê aqui, ó, hoje, brasileiros inadimplentes é cerca de 34% dos brasileiros. Por que isso? A gente pode citar um fator, porque gasta mais do que ganha, porque não consegue administrar, outros fatores, o desemprego, que aí não tem quem administre, essa é a verdade. Por isso que eu falo, toda regra tem a sua exceção. Agora, a gente tem um ponto que até mesmo que a gente tem que deixar ali com o pé atrás, por quê? Porque 23% dos investidores estão inadimplentes. Por que isso? Porque a gente está vendo no mercado hoje pequenos investidores, pequenos e médios investidores que estão trabalhando, que têm as suas dívidas, os seus financiamentos, estão financiando seu carro, da sua casa e assim por diante. Só que a taxa de juros muito alta para o grande investidor é excelente. Por que o grande investidor? Porque ele vai ganhar muito, ele vive de dividendos. Para este é ótimo a taxa de juros não só ficar da forma que está, como aumentar. Agora, para o pequeno e médio investidor, aquele que tem sua casa financiada, aquele que está fazendo o financiamento do seu carro, aquele que vai pegar um empréstimo, isso é péssimo. Porque por mais que você seja um investidor, tá vendo? Isso são dados reais. 23% dos investidores estão inadimplentes. E não tem cálculo mágico, pessoal. Eu fiz um vídeo passado do Warren Buffett, que é o considerado o maior investidor da história. Ele batia meta ali, às vezes, por ano, conseguiu chegar ali a 20, 22% ao ano. Vai ver a taxa de juros de um empréstimo. Vai ver a taxa de juros do cartão de crédito. Dependendo do banco, chega a 10% ao mês. Então isso não tem qual investimento que você consiga tirar isso. Por isso 23% estão com dívidas, estão com financiamento, estão com vários outros fatores. Agora, o que eles pagam, eles não conseguem retornar como dividendos. Tá vendo como impacta? Então tá na hora do Brasil aqui voltar-se para dentro da sua casa e ver o que pode fazer. A gente começar a baixar a taxa de juros aos poucos. Você vai continuar tendo seus bons dividendos. Isso não vai atrapalhar. Vai beneficiar o pequeno e médio investidor, pois as outras coisas que ele faz, geralmente financiado, vai pagar mais barato. Ele vai conseguir, em vez de pagar, um exemplo, R$100 uma parcela, vai sair R$90. Aí você fala, pô, é só R$10. É 10%. Então, esses mesmos 10% você pode estar investindo ou capitalizando em investimentos de renda. Por exemplo, a taxa de juros alta agora. Vamos dar um exemplo. A taxa Selic a 10,5. Hoje, por essa taxa de juros, está beneficiando os investimentos de renda fixa, como por exemplo, Tesouro Direto. Por que Tesouro Direto? Porque ao mesmo tempo que ele é tecnicamente seguro, por que eu falo tecnicamente? Porque não tem investimento seguro, pessoal. 100% seguro não existe. Todos eles têm a sua volatilidade, algum risco. É claro, o Tesouro Direto seria um dos menores riscos do mercado, tá bom? Então ele hoje, a taxa de juros mais alta, favorece esse tipo de investimento. Igual o investimento em bolsa, por exemplo. Muito dos dividendos, eles dão ali 9, 10, 11% dependendo da sua ação. Só que a volatilidade dele é maior. Cripto, nem se fala. Então aí a gente vai. Por isso que a renda fixa seria viável. Agora, a gente está vendo isso daí no Fed. Para quê? Por que eles estão tão ansiosos para baixar a taxa de juros? Para poder movimentar a sua indústria, os financiamentos ficar mais barato. Não é o que a gente deveria fazer aqui no Brasil também? Porque eu vejo tantas pessoas, às vezes, enobrecendo tantos americanos.
Ah, o que faz está certo, o que faz... Mas por que você não fala para fazer a mesma coisa aqui, baixar a taxa de juros? Porque está na hora, pessoal. Nós não temos uma inflação descontrolada. Se tivéssemos, teríamos que manter até aumentar. Aí estaria correto. Agora, está super controlada. Está na hora da gente favorecer empregos, favorecer investimentos. Porque senão é mais vantagem para o grande investidor manter o seu dinheiro lá parado, rendendo juros, dividendos, tranquilo, sentado ao pôr do sol, ou tomando o seu suquinho, ou tomando o seu caldo de cana, tranquilo. Para que ele vai investir, vai gastar dinheiro, vai ter dor de cabeça, para ganhar às vezes menos que ele ganha no dividendo? Você entendeu? Então quanto mais taxa de juros você tira do mercado, investidores que iriam investir talvez em empregos, e fica na renda. E você mantendo a taxa de juros um pouquinho mais baixa, você começa a favorecer esse outro mercado também. O que você acha sobre isso? Você acha que o Brasil deveria manter a taxa de juros conforme está? Ou deveria aumentar ou ficar ali estável? O que você acha? Você acha que o Fed vai baixar a taxa de juros? Torcemos para que sim, pois não só virão mais investidores, como pode ser um sinalzinho de alerta também para o Brasil e ele fazer o mesmo, começar a retroagir, pois já passou da hora, tá bom? Vocês querem ficar informados, pessoal? Vocês gostam desses assuntos, não só geopolítico, mas também da parte econômica? É só seguir o nosso canal, pessoal. Não custa nada, não tem valor nenhum. Mas só deixar o seu like que já ajuda bastante a gente, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Abraço!